Pessoal, assunto de hoje, caldeiras, tá? Então, como nas outras aulas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o equipamento, tá? O modo de funcionamento, algumas partes e etc, tá ok? E sem ainda entrar numa parte toda envolvida sobre inspeção, principais características, modos de corrosão, nada disso. Isso aí a gente vai falar um pouco lá na frente sobre quando a gente fala especificamente sobre os equipamentos, né? É um módulo específico aí, tá ok? Por enquanto a gente está falando de modo genérico ainda, né? Então, existem dois tipos principais de caldeira, né? A caldeira pode ser classificada de diversas formas, na verdade, tá? Mas tem duas formas construtivas, né? Que são as que são mais caracterizadas, né? Então, a gente tem a caldeira flama tubular, que é essa aí que está aparecendo para vocês, e a aqua tubular. Então, eu coloquei essa figura aí, a gente vai falar um pouco mais sobre caldeira, né? Vai falar bastante aí, né, sobre caldeira e daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre torre de resfriamento, né? A caldeira está dentro do sistema, principalmente para quê? Para gerar vapor, né? O vapor, ele tem diversas finalidades. Ele pode servir como abafador para evitar um incêndio dentro de um forno, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um forno e, por algum acaso, né, um maçarico lá, ou um piloto, né, que é um maçarico um pouco menor, que você utiliza para acender o forno, ele se apaga. Esses pilotos, né, eles ficam acesos direto, tá ok? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o forno, um pouco mais à frente aí também, é um equipamento de processo também. O forno, ele fica aceso normalmente para gerar temperatura para a minha unidade de processo. A gente viu lá naquela primeira planta lá, né, a gente tinha um forno lá antes da torre, torre de processamento, né, de destilação atmosférica de petróleo, tá ok? E aí vamos supor que deu uma pane, pagou um maçarico ou um piloto, e aí pode ter um anel dentro do forno, né, onde eu injete vapor, e esse vapor vai tirar qualquer bolsão de gás que tiver dentro do forno. Então, é o que a gente chama de trip, né? O forno vai entrar em parada, então algo que daqui a pouco a gente vai falar, chamado damper, vai abrir 100% para a entrada de ar máxima, tá ok? Os outros maçaricos vão apagar, né? Tem o que a gente chama de XV, quando a gente for ver válvula, a gente vai falar sobre um pouco sobre XVs, né? Essas XVs vão fechar automaticamente. Isso tudo porque tem um sensor de chama no forno, o forno se apaga. E aí vai ter uma válvula lá que vai abrir automaticamente injetando vapor dentro do forno, né? Esse vapor, ele vai eliminar qualquer bolsão de gás e vai como, tipo, inertizar, né? Retirar a capacidade de explosividade daquele ambiente, tá ok? E o vapor vai sair pela chaminé, juntamente com esse bolsão de gás. Então, é uma das formas de se utilizar vapor, é no modo de segurança. O vapor pode estar gerando aquecimento em algum trocador de calor, a gente viu o trocador de calor, né? Então, eu posso ter lá passando, de repente, pelos tubos, vapor, né, para aquecer algum produto que está passando pelo casco. Outra utilidade do vapor dentro de uma unidade de processo, ele pode tocar uma turbina. Então, ele vai gerar uma turbina e essa turbina, por exemplo, vai tocar uma bomba do processo, tá ok? Então, eu tenho um geradorzinho, ele tocado a vapor. Em vez de ser tocado a diesel, ele é tocado a vapor. Essa turbina vai tocar uma bomba. Essa bomba vai deslocar o produto, né, líquido de um ponto para o outro. Também utiliza-se vapor. Posso utilizar vapor na torre de processo. A gente viu na torre de destilação atmosférica. Eu injeto vapor diretamente no fundo da torre para retificar aquele produto de fundo, né? Tirar o máximo de quantidade leve possível daquele, né, na pressão que a torre está, que é atmosférica,
ajudando no aquecimento do produto de fundo, da torre. Enfim, o vapor é utilizado para uma série de situações dentro de uma planta de processo. Tá legal? No caso aqui, né, a gente está falando sobre caldeira, e nesse exemplo aqui, a gente falou que a gente tem caldeira flama tubular e tem caldeira aqua tubular. Uma maneira bem fácil de guardar isso, que é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo. Por onde passa, né, os gases gerados na queima do combustível, seja ele qual for, lenha, óleo combustível, óleo diesel, gás, qualquer um desses qualquer um desses combustíveis que eu acabei de falar com vocês são combustíveis utilizados em caldeira. Você vai passar por dentro do tubo, a gente fala que a caldeira é flamotubular ou fogo tubular, é o nome utilizado também. Tá legal? Flamo tubular ou fogo tubular. Ou seja, os gases oriundos da queima do combustível daquela caldeira passa por dentro do tubo. Passa por dentro do tubo. Vai para a chaminé e é eliminado, né? Os gases vão passar por uma seção de tubos similar, similar, não é igual àquele feixe tubular do trocador de calor, e vão ser eliminados pela chaminé. E por onde está a água? Fica na parede da caldeira, ok? Então, caldeira flama tubular, os gases gerados na queima passam pelos tubos e são eliminados pela chaminé. Quando eles passam pelos tubos, eles estão trocando calor com a água, gerando vapor, ok? Eu tenho uma alimentação de água por fora do tubo e ela está gerando vapor. Se a caldeira é pressurizada, logicamente que essa temperatura vai ficar acima de 100 graus Celsius, como a gente viu nas aulas anteriores aí. Então, aqui eu tenho aqui é um desenho esquemático, esse que eu estou apontando aqui com o mouse, e aqui é a caldeira propriamente dita. Então, tem aqui, ó, um motor, tá, com um ventilador, ele está jogando ar, e aqui tem um maçarico representando aqui o fogo aqui no maçarico. Ele está passando aqui, né, uma série de tubos, que é o feixe tubular dele. O gás vai sair para algum lugar que não está representado aqui e a água está por fora, gerando vapor. Aqui é a saída de vapor. Como sempre, vai ter o controle de nível, aquela história toda que a gente vai ver um pouco mais à frente aí. Ela tem uma PSV, né, e etc. E temos a caldeira aquatubular. A caldeira aquatubular, a água passa por dentro dos tubos e os gases gerados da queima passa por fora do tubo. Então aqui, ó, tem uma representação onde que eu tenho a água. A tubulação, vocês vão ver que a tubulação tem colorações padrões, que são normalizadas. Então, a água é verde. Em algumas instalações, o gás combustível é na cor amarela. Tá? Isso aqui é um resfriador de coleta de água para amostra, para verificar qual o grau de alguns elementos químicos da água da caldeira. O tratamento é muito severo. E aqui na saída aqui, a gente tem a saída de vapor. E vocês veem que aqui tem uma série de instrumentos que fazem parte do sistema de gás de combustível, aqui nessa linha amarela, mas tem uma série de combustíveis também na própria caldeira. Aqui em cima também. Ó. Esses instrumentos todos têm uma finalidade principal de segurança. A X-Vezes aqui que eu falei com vocês, ó. Aqui eu tenho uma dupla XV com uma terceira XV mandando provavelmente isso aqui para a tocha ou flare, para ser queimado. Esse trechinho aqui, garantindo que mesmo que a primeira válvula dê passagem, não consiga vencer para cá. Então, vai ser eliminado aqui. Ó. Esse é um esquema bem característico, isso também tem no forno, para sistemas de gás combustível.
E aqui eu tenho uma PCV, né? Essa válvula aqui é uma válvula de controle controlando a pressão da caldeira, uma válvula automática. Esse esquema aqui é um esquema de uma caldeira a lenha. A gente vai mostrar vários esquemas, tá, de caldeiras que existem. É um sistema de caldeira a lenha. Eu tenho um tanque elevado aqui, né? Esse tanque aqui, ele vai abastecer por gravidade a caldeira, entrando água fria por onde eu estou passando. Então, se a água está entrando por dentro do tubo, a caldeira é o quê, gente? Que tipo de caldeira é essa? A água passando por dentro do tubo. Acabei de Água tubular. Água falar. tubular. Água tubular. Perfeito. Seguindo esse caminho, gerando vapor aqui, saída do vapor. Aí, no caso dessa caldeira aqui, foi para lavanderia, para sanitários, para cozinha, né, para aquecer a água. Existe aqui, depois do vapor, ele vai no estado vapor, né? Depois dele perder caloria, ele volta em estado líquido, ou seja, uma água quente. Essa água quente retorna, chamado tanque de condensado, tem uma bomba. Essa água quente, né, vai ser jogado lá naquele tanque elevado, ajudando a aquecer essa água antes de entrar na caldeira. Consequentemente, eu vou gastar menos energia. Tá legal? Porque a água já vai entrar aquecida. Aqui eu tenho a lenha, aqui, né, eu tenho uma fornalha, onde tem aqui a alimentação com lenha, né? Os vapores da queima estão saindo aqui, né? Isso, eu estou aquecendo todo esse sistema aqui. Aqui, ó, nesse tanque de condensado, pode ser que exista algum vapor ainda. Então, o vapor aqui, ó, vai direto lá para a zona de vapor, para sair por aqui. Esse slide aí, gente, é um slide de um livro, né? Como eu fui professor universitário, eu tinha acesso a alguns slides prontos de livros, né, que a gente adquiria para dar aula, tá legal? Aí a panelinha de pressão, que a gente já viu em outro momento, é onde tem a válvula de alívio, como eu falei para vocês, e aquela moedinha, né, que é a válvula de segurança, a moedinha que fica aqui na lateral da tampa. Essa aqui é a válvula de segurança, é a PSV, tá? Aqui eu já tenho outro esquema base, uma máquina a vapor com sistema de biela e manivela, ou seja, eu estou usando o vapor aqui para fazer o que? Uma transformação de energia de vapor em energia mecânica, né? Tocando aqui, né? Uma biela manivela. Aqui a alimentação de calor, a caldeira gerando vapor, esse vapor sendo induzido aqui num pistão ou êmbolo, fazendo a movimentação e aqui fazendo girar a roda. Válvula de distribuição, cilindro, né? E tem a movimentação aqui desse pistão, ó. Esse pistão aqui, ó, que está fazendo o ciclo de indas e vindas, junto com esse eixo biela aqui, fazendo a roda girar, tá ok? E assim eram tocadas locomotivas, né? As famosas Maria Fumaças. E eram alimentadas a lenha, né? Sempre tinha aqui um vagão aqui cheio de lenha, né? Onde o pessoal ia reabastecendo a caldeira. Então, a locomotiva a vapor era uma caldeira ambulante, ok? Que produzia energia para fazer o transporte. Aí mais um esquema, né? É exatamente isso, né? Aqui a gente tem a fornalha, não é isso? O vapor gerado, tem a chaminé e tem o esquema, né, do vapor sendo gerado e tocando esse pistãozão aqui que toca as rodas. Aí já um esquema mais moderno, inclusive uma caldeira de vapor superaquecido, né? O que que significa esse vapor superaquecido? Eu acho que eu já comentei com vocês que a caldeira ela pode gerar vapor de
baixa, média e alta pressão, tá? Aí vocês vão entender que dentro da indústria, os vapores de baixa é em torno de classe 150, os vapores de média é classe 300 e vapores de alta pode ter classe até de 600, ou seja, acima de 300. E quando eu tenho esses vapores a essa classe de pressão, eu tenho vapor superaquecido. O que que é isso? Né? Vamos entender aqui. Eu tenho combustível, tenho queimador, estou gerando calor, aqui tem a exaustão dos gases. Pronto, cumpri a parte da geração de calor. Aqui eu tenho a entrada de água no tubulão inferior, eu tenho a ligação do tubulão inferior com o tubulão superior, né? Então eu tenho água quente aqui que vai sendo aquecida e aqui eu vou ter um determinado nível de água quente e na parte superior gerando vapor. Esse vapor é gerado, de vez ele ir diretamente para ser consumido pela unidade de processo, ele retorna para dentro da caldeira e sofre um novo aquecimento. É o que a gente chama de superaquecimento. Ele passou pelo superaquecedor, ele vai sair como vapor superaquecido. Bem, aqui está, é a mesma figura, né? Tem aqui o superaquecedor, tem a saída dos gases, e eu posso ter reservatórios que vão fazer a troca térmica, que podem ser trocadores de calor. Essa válvula de escape aqui que ele está colocando é bem teórica, é uma PSV, né? Ela fica diretamente ligada ao tubulão, que é a parte, né, mais sensível aqui, né, da minha caldeira. Então, qualquer coisa vai abrir essa PSV e liberar vapor aqui para que a gente não, para a gente respeitar a PMTA, né, a espessura do valor do tubulão aqui que foi calculado, tá ok? Então ela sempre vai abrir para proteger, né, para garantir a integridade desse tubulão. Então, para quem não conhece, ou já ouviu falar de autoclave, né, nada mais é do que um local onde eu trabalho com vapor para fazer um determinado aquecimento em um determinado processo. Aí falou assim, mas o autoclave não é uma caldeira? Não. Inclusive tem o ASME, se eu não me engano, 4 é para projetos de autoclave, porque ele não gera vapor, mas ele tem vapor dentro do sistema dele. Mas ele não é gerador de vapor, ele só faz o aquecimento, tá? Mas ele trabalha só com vapor. E caldeiras pequenas também são chamadas também, pequenas caldeiras são chamadas de autoclave também. Ele tem um índice de segurança também, que tem que, é um equipamento muito perigoso e tudo mais, mas ele não gera vapor, tá? Esse aqui não gera vapor. Ele faz só a transferência de calor. Eu vou mostrar umas figuras de uma caldeira elétrica, que é uma caldeira de pequeno porte, flama tubular, que é uma caldeira. Ela, para ser classificada ou não como uma caldeira, tem aquela relação que eu falei para vocês, de PV, tanto vaso quanto caldeira, tá? Então, é em função do volume também, não só de temperatura. Aqui eu tenho, já acrescentando, né, mais algumas informações. Nesse slide aqui, a gente tem um quadro de comando, né? Como eu falei para vocês, esse quadro de comando, né? Ele recebe todas as informações de tudo quanto é instrumento que tem na caldeira, e tem bastante instrumento na caldeira. A maioria deles é justamente para casos de proteção da caldeira. Então, se a caldeira não estiver com tudo em cima, né, estiver todos os instrumentos funcionando, né, ela é cheia de sensores para que qualquer coisa manda derrubar, tá? Simplesmente fecha tudo, a caldeira apaga, o sistema de exaustão abre no máximo, o ventilador entra, e é isso, tá? Por quê? Para ganhar temperatura, eu tenho uma rampa para ganhar temperatura. A temperatura não é fácil, a troca dela é só com o ambiente.
Então, eu não consigo derrubar a temperatura de uma caldeira rápida, não. Tá? Para que eu derrube essa temperatura rápida, eu teria que roubar bastante calor dela. Isso é bem complicado de se fazer. Então, é fechado, apaga o maçarico, deixa entrar ar à vontade, não é isso? Mantém o nível de água, não pode baixar o nível de água, senão ela vai superaquecer. E aí, babau, dá problema. Mas vamos lá. Então, sempre tem um comando, né? Um quadro de comando. Eu tenho aqui indicando o queimador, né? Tá aqui, ó, fazendo a queima. Eu tenho aqui a saída dos gases, aqui tem normalmente uma chaminé mais alta para garantir a tiragem. Manômetro, né? Manômetro é para ver a pressão. Pressostatos, né? Estão sentindo diretamente a pressão da caldeira. Eu tenho saída de vapor, aqui eu tenho uma PSV, eu tenho um controlador de nível de água, como eu falei, se o nível baixar muito, eu tenho que mandar apagar os maçaricos. Eu tenho sempre uma boca de inspeção e tenho válvulas de segurança. Normalmente tenho duas válvulas de segurança, posso até ter mais. E a tubulação de gases. Então, se é a tubulação de gases, né, significa que ela é o quê? Aqua tubular ou flama tubular? Flame tubular? Flama tubular. Significa que os gases da queima estão passando por dentro do tubo. Então a água vai estar em volta. E tem aqui dreno, né? Etc. É uma caldeira de grande porte, né? Do tipo estacionária. Estacionária significa que ela é fixa, ela não é uma caldeira transportável, não tem nenhum skid aqui para transportar ela para outro lugar. Né? Grande capacidade de geração de vapor, usando óleo e combustível para aquecer a água. Então, essa caldeira aqui já não usa gás, usa óleo e combustível. Aí, mais uma vez, vai passar, né, a questão da locomotiva, né? Ou seja, eu estou usando o vapor para produzir energia de movimento, né? A caldeira, gente, normalmente ela fica numa sala, então existe a sala de caldeira. Tá? Essa sala também, por norma, né, conforme a NR13, ela tem saídas, né, pelo menos duas, e tem que estar opostas, né? Eu não posso ter duas na mesma direção. Então, posso até voltar aqui para exemplificar para vocês. Vou criar um slide aqui. Aí, mais uma vez aqui, vou abrir aqui, ó. Vamos supor que aqui fosse a sala da caldeira, né? E que a caldeira está aqui, né? Aqui a caldeira, vamos. Caldeira está aqui, a sala está aqui, né? Então, gente, eu teria que ter uma porta aqui e uma outra porta aqui. Sempre abrindo para fora, nunca abrindo para dentro, ok? E elas têm que ficar opostas. Aqui, ó, tem uma porta aqui, abrindo para fora, e tem uma porta aqui também, abrindo para fora. Esse é o esquema que a norma pede, no mínimo duas. Eu não poderia ter essa porta aqui, nem as duas do mesmo lado, porque em situação de emergência o cara consegue evacuar por qualquer lado. Isso que aqui está representado, tá vendo? Tijolo aqui em volta de tudo, né? A caldeira não fica no tempo, tá? Existe uma casa de caldeira, né? Ou uma sala de caldeira, tá legal? Aqui nessa slide, né? Eu não estou chamando ele de flama tubular, estou chamando de fogo tubular, como eu falei para vocês anteriormente, tanto um quanto o outro está correto. Então, fogo tubular ou flamo tubular podem ser chamados, tanto um como o outro. Então, tem aqui o queimador, né? O calor está passando por dentro da tubulação e aqui vai embora. Essa setinha aqui, ó, não está representando dentro do tubo, não, tá? Por dentro do tubo está passando só os gases da queima. Essa setinha aqui está imprópria, ela tem que estar aqui, ó. A água em ebulição nessa região, ou aqui, né? Em volta dela, né? Na parede.
por fora, e aqui gerando vapor e a saída. Tá legal? Desconsidere isso aqui, tá? A água em ebulição está do lado de fora, não por dentro da tubulação, tá? Essa sim, está correta, né? Porque aqui eu tenho água tubular, então significa que a água está passando por onde? Por dentro do tubo. Aqui, ó, por dentro do tubo. Então, tem água em ebulição, né? Vai trocando calor. E aqui eu tenho uma região que eu tenho um nível de água, né? Quente, muito quente, e parte, né? Mais ou menos na metade, ou menos da metade, gerando vapor que está saindo por aqui. E aqui eu tenho queimador gerando o aquecimento, gerando calor nos gases da queima, é que vão transmitir calor para a água, transformando ela de líquido para vapor, saindo pela chaminé. E aqui, ó, um esboço de uma usina termonuclear. Então, uma usina nuclear, né? Ela também ela vai gerar o quê? Vapor. Então, vamos tentar entender essa história toda aqui. Eu tenho aqui combustível nuclear, elas vão em tubulações, né? Ela tem a fissão nuclear, onde que vai gerar o calor, e tudo isso aqui, né? Aqui, ó, vamos seguir o caminho da água. Vamos seguir aqui o caminho da água. Ó. Aqui eu tenho a bomba, injetando a água, passando por aqui. Aqui eu tenho água quente. Aqui, torre de resfriamento. Água quente, tenho a bomba, passando por aqui, né? Que é essa área aqui onde está tendo a fissão nuclear, onde está sendo gerada calor, ele está fazendo todo esse circuito aqui. E aqui eu tenho uma alimentação de água, onde está sendo gerado vapor, é o gerador de vapor. Então, toda essa área aqui, ó, é uma área de contenção de aço e ainda concreto também. Não está falando aqui, mas é. Esse vapor vai para uma turbina a vapor, que vai tocar um gerador de eletricidade, que vai fazer a alimentação da rede elétrica, ok? Então, toda essa área aqui, onde tem o combustível nuclear, além de ter contenção de aço, também tem uma puta de uma estrutura de concreto. Inclusive, não pode ficar em rota de avião, porque se um avião cair aqui, vai ser um grande acidente, né? Essa parte é uma parte de energia nuclear. Mas, para quem não sabia, né, uma usina nuclear, nada mais, nada menos, é uma usina onde gera vapor, esse vapor toca uma turbina, e essa turbina toca, né, um gerador de eletricidade para gerar energia elétrica, para jogar na rede elétrica. Essa daqui é considerada uma caldeira vertical, a outra é horizontal, essa daqui é vertical. Tá? Então, tem a fornalha, tem o calor, né? Os gases gerados da queima, a descarga de gases e a água entrando nesse sentido, né? A água fria, gente, sempre mais pesada do que a água quente, né? Quanto mais aquecida a água, menor a densidade dela, menor o peso dela, né? Então, ela automaticamente ela vai fazer esse sentido aqui até virar vapor e ir embora, tá ok? É uma questão de entendimento do valor peso da água em função do estado dela. Como o gelo também, né? Está no estado sólido, né? As moléculas estão muito próximas, a gente já falou sobre isso, não é isso? E aí cada um tem uma densidade, né? Aqui eu tenho um quadro elétrico, né? Resistências elétricas, tá vendo? E uma caldeira, né? Aqui, ó, um manômetro, né? Registrando a pressão dela, né?
Ela tem até um esqueminha aqui de uma tubulação, né, que faz diminuir a vibração, né, para não impactar tanto no ponteiro, ok? Tem aí o esquema de uma caldeira elétrica. Bem, aqui já vai entrar numa parte onde a gente não vai ver que é mais oriundo da NR13, né, que são os tipos de caldeira, né? São classificados, né, como A, B e C, enfim. Isso aqui a gente vai ver mais à frente aí, não vai ser agora nesse instante, não. Aqui só para a gente ter uma ideia, né? A pressão de trabalho é 10,54, é uma caldeira de baixa, né? Que a gente chama de baixa pressão, ok? A produção por quilo, né, é 1.000 quilos por hora. Ele tem uma potência instalada de 670 quilowatts, né? E por aí vai, né? Colocando aqui de acordo com a produção de vapor. Tem um tanque elevado, a água passa para esse tanque. Aqui a gente tem a geração de vapor pela caldeira. Eu tenho aqui parte do vapor passando por um aquecedor. Esse aquecedor perdi temperatura, então parte dele se liquefaz, se tornando líquido, né? Parte dele. Ele vem aqui para um tanque de condensado. O vapor, ele vai para uso 1, uso 2, dentro da unidade de processo, um forno, um trocador de calor, por exemplo. E aí também vai ser consumido o calor, né? Então, parte desse vapor também vira condensado. Então, tem um retorno de condensado, tá ok? Esse retorno de condensado vai ter que voltar lá para um tanque que está elevado. Então, ele não sai daqui por gravidade, chega lá. Esse tanque está no baixo, aqui está no alto. Então, para isso, eu preciso de um equipamento chamado bomba, para transferir ele desse tanque de condensado para o tanque elevado. Eu tenho a bomba, ele vai subir com a água quente. Existem perdas pela gacheta das válvulas, né? Existe uma porção de situações onde que pode se perder água, né, no sistema. O perda, tá? Tem drenos que vocês fazem, existe um componente de tubulação chamado, para eliminar o condensado, né? Chamado purgador, ok? Esses purgadores são instalados nos pontos baixos das tubulações de vapor, onde que provoca perda de água do sistema, ok? São purgadores, eles todo quanto é ponto, quando tem perda de carga alta, ou seja, muitas curvas, subidas, né? Válvulas, né? Tudo isso aí induz perda de carga na tubulação, ok? São obstáculos. E aí, com isso aí, o vapor sai do estado de vapor e vai para o estado líquido, que é o condensado. Aí, quando forma condensado, eu não posso ter condensado na linha, nas tubulações, tá? Porque, no caso de quando, por exemplo, a caldeira para, forma uma porção de condensados, uma porção de água dentro do meu sistema. Quando eu ligar a caldeira e começar a gerar vapor, eu vou estar gerando uma grande quantidade de vapor em áreas que não tem um volume muito grande. Então, pode começar o que a gente chama de martelo hidráulico. E essa tubulação vai começar a pular, literalmente, vai começar a pular, tá ok? Eu não sei se alguém já teve a presença, né? O barulho é como se fosse um tiro e a tubulação começa a se mexer. Bastante, tá? Em termos até que parece que ela vai sair dos suportes dela, de tanto que ela pula. Isso chama-se martelo hidráulico, tá? Então eu tenho ali, vem uma grande temperatura, tenho ali uma poça de condensado, essa poça de condensado, ela vaporiza instantaneamente e eu não tenho espaço suficiente para absorver, né, todo esse vapor gerado. Como eu falei para vocês, que uma gota de água, ela cresce em torno de 260 vezes quando vira para o estado gasoso, para o estado vapor. Então,
para isso, para proteger as tubulações, eu tenho que ter purgadores de vapor, eliminando esses condensados. Então, como eu tenho perda, né, de água no sistema, né? Estou eliminando, jogando fora, eu tenho que ter o quê? Uma alimentação, tá? Então, eu tenho que estar sempre admitindo água no meu sistema para repor o meu nível. Tá legal? Coincidentemente, a gente tem aqui uma apresentação onde que fala sobre purgador. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Isso é um purgador, né? Onde eu tenho aqui curvas, de repente pontos baixos e tal. Então, eu tenho um acessório chamado purgador. Então, aqui vai ser eliminado um pouco do condensado. Aqui também, ó, está configurando aqui como purgador, né? Esses purgadores são acessórios de tubulação de vapor que tem que existir. Então, está aqui, ó, representado aqui, né? Aqui, para a gente não voltar, para não ficar repetitivo, né? Um outro esquema, onde tem uso 1, 2 e 3, tem um tanque de água fria repondo automaticamente, né? Água para dentro do sistema, ok? Tem um tanque de condensado para reaproveitamento da água, isso é muito interessante, porque fica um circuito fechado. Porque o tratamento de água de caldeira, gente, é algo muito custoso, tá legal? Então, normalmente eu tenho uma ETA, uma estação de tratamento de água, tá? E a água tem que ter uma determinadas características, né? Porque ela sofre um aquecimento muito grande, essa água não pode ser corrosiva, ela tem que ser desmineralizada, né? Porque senão ela forma cálcio dentro dela, tá ok? E se formar cálcio, ela vai começar a criar, a gente vai ver isso especificamente quando estiver falando, né, já na parte específica de inspeção. Ela vai criar um depósito na tubulação, então essa tubulação vai parar de trocar calor naquela região, e aí aqui vai continuar passando vapor quente, sendo que eu não estou trocando com o meio. Então, eu posso criar aqui uma bola aqui que o pessoal chama de laranja. E essa bola laranja é justamente porque eu estou parando de fazer troca térmica, ok? É um dos defeitos que aparecem em tubulões, né, de caldeira, e podem aparecer nas tubulações também, tá ok? Eu abri essa figura aqui justamente para mostrar para vocês um esquema de tubulação, né, de purgador, né, de purgador. E aqui eu tenho um coletor e distribuidor de vapor. Então, eu tenho aqui válvulas, eu tenho purgador, né? Antes do purgador, normalmente eu tenho um filtro para não obstruir o purgador. Eu tenho que ter um esquema aqui para substituição, então sempre vou ter uma união, né, para ter como desmontar. Tem aqui um eliminador aqui, justamente para liberar, de repente, essa seção aqui, né, do distribuidor. Então, só para vocês entenderem que às vezes tem alguns esquemas na tubulação, logicamente para saber se tem pressão ou não, eu tenho aqui manômetros, né? E aí eu tenho aqui uma série de distribuições de vapor aqui para determinadas finalidades. Pessoal, essa figura aqui mostra um elemento a mais que a gente não viu ainda, tá? Que é o tal do economizador, tá? E o pré-aquecedor de ar. Tudo isso aí é para economizar combustível. Então, eu tenho um ventilador, onde eu estou injetando ar para queima na caldeira, e eu faço esse economizador justamente para ver a troca entre o economizador aqui é para fazer a troca entre o gás que está entrando para ser queimado e parte da água que está sendo aquecida. Então, parte da água ela troca calor com os gases, o gás entrar mais quente para ser queimado. E com isso aí eu consigo economizar combustível. Então, a água aquece o gás, esse gás troca calor com gás que está com ar, desculpa, que está entrando para queima,
Então, eu injeto ar quente para ser queimado junto dos maçaricos, junto com combustível. E com isso aí eu trago economia de combustível, porque o ar entra quente. Se o ar entra frio, tá? Além da caldeira, além do meu maçarico ter que fazer o aquecimento da água, ele vai acabar fazendo o aquecimento do ar frio. Se eu entro com ar quente, eu economizo combustível, eu gasto menos energia. Isso são acessórios da caldeira para trazer economia de combustível. Algumas caldeiras têm também um acessório chamado ramonador. O que que é isso? Ele pega parte do vapor que está sendo produzido e reinjeta nas tubulações para tirar fuligem gerado pela queima. Como estou queimando combustível, quando os gases oriundos da queima vão no sentido da chaminé e entram em contato com os tubos da caldeira para aquecer a água, eu acabo gerando fuligem. Essa fuligem acaba criando uma cobertura nos tubos. Então, para evitar que essa fuligem se deposite nos tubos, dificultando a troca térmica entre o gás da queima com a água para virar vapor, eu tenho esse acessório chamado ramonador. Então, eu injeto um vapor quente por fora dessa tubulação para eliminar essa fuligem. Aí vai sair, logicamente, uma grande fumaça preta pela chaminé e o barulho é bastante estridente. Aí o pessoal já sabe que está passando o ramonador, ok? Então, já conhecemos mais um acessório chamado ramonador, tá? A torre de resfriamento, pessoal, ela é uma torre onde que a água vai para o processo, passa em alguns trocadores de calor, né, para fazer resfriamento do processo. A gente viu sobre resfriador, condensador de topo, resfriadores finais, tá ok? São trocadores de calor, esse é o apelido, né, que eles recebem, e depois eles retornam para a torre. Por causa de quê? A gente viu o princípio de trocador de calor, quem cede temperatura, não é isso? Quem baixa a temperatura acaba ganhando temperatura, né? E quem tem temperatura alta, às vezes eu estou querendo abaixar essa temperatura, né? Então, o produto, né? Quando passa no trocador de calor, existe o ganho e perde. Então, a água entra para resfriar, acaba sendo aquecida. Não tem jeito. Não existe matemática nem física que faça isso ao contrário. Então, a água vai para resfriar, ela resfria o produto que eu quero do processo, mas por consequência ela ganha temperatura. E aí, se eu devolver ela com alta temperatura, eu vou conseguir baixar a temperatura do processo de novo? Não. Então ela retorna, tá? Nessa letra A aqui, né? Essa letra A, a tubulação de distribuição. Então ela entra aqui em um tubo distribuidor, igualzinho aquele que eu mostrei para a torre de processo para vocês. Então, ela vai o quê? Uniformizar a entrada da água na torre de resfriamento. A torre de resfriamento tem essa letra B aqui, ó, que é o enchimento dela. O enchimento da torre de resfriamento pode ser feito por diversos tipos de recheios. Recheios similares àqueles que eu mostrei, por exemplo, de anéis de Rache, né? E alguns outros, aqueles para torre de processo. Aqui é tipo umas colmeias, né? Mas, como eu falei para vocês, quando vocês verem na representação de um X num vaso, num equipamento de processo, significa que ele tem recheio. Então, o recheio é montado aqui. Para que serve o recheio? É para justamente favorecer a troca de partículas menores de água com o ar que está entrando. A gente tem aqui um tubo, é um tubo de distribuição, onde a água vai ser jorrada,
tá? Em todo o equipamento. Aqui embaixo eu tenho um recheio. Esse recheio tem a finalidade de diminuir a velocidade que essa água vai descer, favorecendo a troca do ar que está entrando, que está sendo puxada por esse ventilador. Então, aqui eu tenho a água saiu daqui, foi no processo e retornou aqui, ó, no ar. Tá legal? Saiu da onde? Saiu do I por uma bomba, foi lá nos trocadores de calor e na saída do trocador de calor voltou aqui para a torre. Aqui vai ser aspergida nessa tubulação e é onde ela vai cair em toda a área da torre de resfriamento. Aqui eu tenho um enchimento e a função desse enchimento é diminuir a velocidade, separar a água, diminuir essa velocidade de queda. E aqui, ó, por baixo, por essas venezianas aqui que a gente vai ler aqui, ó, letra C, veneziana, tubulação com distribuidor, enchimento veneziana. É por onde está entrando o ar ambiente. Então, ele vai fazer esse sentido aqui. Aqui a água está caindo e aqui o ar está entrando, né? O que impulsiona esse ar a entrar? Esse exaustor aqui. É um exaustor. Então, a gente pode dizer que esse tipo de ventilação é um tipo de ventilação induzida. Ela induz que o ar entre e percorra esse caminho. O ar vai trocar a temperatura com a água e a água vai se depositar aqui no final aqui, né? Que é a bacia de captação. O D é eliminador de respingo, né? Esse eliminador de respingo, ele é para tentar não perder a água demais nessa vaporização. Não vou perder água líquida. O E, né, é a câmara de pleno. O F a gente já falou que é um ventilador, na verdade está fazendo um papel de exaustor, né? Então ele está puxando o ar de dentro da torre para o lado de fora, ok? Se fosse ventilador, ele estaria aqui soprando para dentro do equipamento. Aí eu teria uma ventilação forçada. Essa daqui é induzida. G são os bicos atomizadores, né? Ou seja, a água que chega numa grande quantidade. Para eu resfriar melhor essa água, eu divido elas em gotículas. Por isso que são atomizadores. O H, como já falado, é a entrada do ar. O I, a bacia de contenção. E o J, que é cá em cima, a saída do ar. Logicamente que aqui vai entrar o ar à temperatura ambiente e, logicamente, que na troca térmica, como acontece no trocador de calor, eu vou estar saindo com ar mais quente, que vai trocar calor com meio. Essas torres, quando vocês passam em frente dessas torres de resfriamento, né, são torres de grandes dimensões. Elas parecem um prédio, né? Dependendo da quantidade de água que elas vão resfriar, né? Essas torres em termoelétricas, e aonde tem água de resfriamento tem que ter ela, né? Para a água voltar para a temperatura ambiente para fazer a função dela de resfriamento do processo. Basicamente, a torre de resfriamento, todas elas a gente vai ver, mas o princípio de funcionamento delas é basicamente o mesmo. Aí a gente vai ver os tipos que existem, com algumas variações de projeto. A gente tem torre com ventilação natural, ou seja, não existe esse ventilador que está representado nessa figura, é tudo natural, né? Então, o ar vai entrar, vai percorrer, eu não tenho recheio, não é isso? E aqui embaixo eu tenho a captação da água fria. Ou seja, é uma torre de eficiência menor do que a outra, né? Quanto à tiragem, né, natural, né?
o ar frio entra por baixo da torre e esquenta pela troca de calor com a água, como já explicado para vocês. Em decorrência, o ar que entra, esquenta e diminui a sua densidade e sobe. Cria-se uma zona de baixa pressão na parte inferior da torre, provocando a entrada de mais ar frio. A estrutura hiperbólica da torre facilita a tiragem do ar, ou seja, eu criei aqui um efeito funil, tá ok? Eu diminuí aqui a área, então é o que a gente chama de efeito Venturi. Então aqui ó, entra o ar, né, frio, troca calor com a água quente e resfria e sai por cima, resfria a água. Torre de tiragem mecânica, foi a primeira que a gente viu, tá ok? Auxilia na retirada do ar pelo uso de um ventilador que provoca o aumento da vazão e velocidade da troca térmica. A tiragem da torre pode ser forçada ou induzida, como já explicado. A forçada, ventilador localizado na entrada da torre, seria localizado aqui, empurrando o ar para dentro da torre. E a induzida, como falado para vocês, e é o que está representado nessa figura, o ventilador localizado na saída de ar da torre, né? Puxando o ar. Então, a água caindo, o ar subindo, como mostrado na primeira figura, né? Ele está aqui em contracorrente, né? Torre de corrente cruzada. A água cai verticalmente através do enchimento e é resfriada pela trajetória horizontal do ar, né? Existem dois tipos de torre de fluxo cruzado. O simples, quando há somente uma entrada de ar por um único lado, ou duplo, quando tem entrada de ar pelos dois lados, né? E aqui um ventilador, né? Aqui na ponta. Então, é induzido, desculpa, é forçado, né? Induzido quando puxa, forçado quando você empurra. Basicamente, a torre de resfriamento é esse o funcionamento dela, né? Não tem nenhum mistério, tá ok? Usa o ar ambiente para troca térmica. Esses equipamentos têm algumas partes que eram construídas de madeira e hoje foram substituídos por polímeros, né? Por plásticos, né? De uma forma geral, né? Recheios, inclusive. A água de resfriamento também sofre tratamento de água na ETA. ETA é uma estação de tratamento de água, né? E como eu falei para vocês, essa água elas têm que estar em uma determinada condição que não deteriore, né, a tubulação dos trocadores de calor, seja passando por dentro do tubo ou por fora do tubo. Então, se essa água ela não for eliminados os micro-organismos dessa água, que vem, logicamente, dos rios, né, das captações, esses micro-organismos farão depósitos por dentro ou por fora da tubulação dos trocadores de calor e vão baixar a eficiência de troca térmica deles e vão dar início a processos corrosivos, tá ok? Então, eu já vi trocador de calor com 3 meses de operação, novo, zero bala, furar. Vocês acreditam nisso? Podem acreditar, não estou jogando conversa fora, é verdadeiro. E teve que trocar o fecho, o fecho tubular inteiro do trocador de calor, por causa de questões de tratamento de água, de velocidade de entrada de água no trocador de calor. Então, produziu micro-organismo dentro do trocador de calor, de tal forma que ficou muito agressivo e perdeu o feixe todo.
Outro problema sério também é o controle de cloreto, tá? Então, o cara tem que ter um controle aí grande aí, né? O que induz, né? De hipoclorito de sódio, né? Que é utilizado às vezes para matar micro-organismo, né? Às vezes não, é utilizado, usa barrilha, usa hipoclorito, cada um tem uma determinada função e o pessoal tem que tomar conta do pH da água. Se o pH da água ficar muito ácido, tá? Quando sujeito à temperatura, fura rapidamente também a tubulação. Torna-se um meio ácido a alta temperatura, tá ok? Corrosão, gente, quanto mais quente, mais agressivo. É diretamente proporcional, ok? Então, você tem meios corrosivos que são altamente corrosivos, acelera o processo de corrosão em função de temperatura. E não é uma temperatura absurdamente alta, não, tá? Eu estou falando de temperaturas aí na faixa de 50, 70, 80 graus. Não são temperaturas extremamente altas, mesmo porque se a água chegar acima disso, né, aí assim, não vai ser mais água, né? Vai acabar virando vapor. Então, o trocador de calor trabalha nessa faixa aí. Não vai passar disso, não. Não vai passar disso, porque senão a gente vai estar montando uma caldeira, não um trocador de calor, tá? E nessa faixa de temperatura, se tiver em meio ácido, torna-se altamente agressivo e fura os equipamentos, né? Muito rápido. Tá legal? Vamos ver se a gente vê, como sempre, algumas fotos que possam vir a agregar mais a aula aqui, para vocês terem uma noção do que são os equipamentos, né? Pessoal, isso aqui é a montagem de uma caldeira para inertizar alguns equipamentos, para liberar, né, para a parada de NR13, ok? Então, essa aí é uma caldeira que ela está dentro de uma estrutura, né? E como se fosse um container de transporte, um skid, né? Inclusive aqui está aqui a lingada dela. Ela pode ser embarcada, botar em plataforma, em planta de processo, né? Aqui a bomba de alimentação dela é uma caldeira flama tubular. A gente utilizou para inertizar alguns sistemas, ok? Deixa eu ver aqui. Aqui é o medidor de nível dela, ok? Aqui é o medidor de nível, fazendo controle de nível, né? Aí essa caldeira trabalha com 150 graus, é a temperatura, né, do vapor, 150 graus, tá? Aí, 150 graus. Então, a água virando vapor a 150 graus. Essas tubulações foram tubulações provisórias, né? E são levadas por mangueira nos equipamentos para inertizar o equipamento. O que é inertizar? Alguém sabe o que é inertizar um equipamento? Você vai ter que explicar isso aí, professor. Todo mundo em silêncio? Então, inertizar é tornar o ambiente inerte, né? Então, significa que, por exemplo, eu tenho uma planta que estava passando gás dentro dela. Então, significa que, mesmo você despressurizando o equipamento, ele ainda contém apenas gás lá dentro, seja gás natural, É seja parar tudo. GLP, ele vai ter lá dentro. Então, quando você inertiza, você torna aquele equipamento inerte, ou seja, você, um colega colocou aí, ó, diminui a probabilidade de combustão de materiais inflamáveis, ok? Em espaço confinado. É exatamente isso.
Só que você tem que tornar primeiro o ambiente inerte e depois que você colocar lá um aparelhinho chamado explosímetro e der zero, não é isso? E der zero, ele mede o ponto inferior de explosividade daquele ambiente. Você vai ter que depois ventilar esse equipamento para oxigenar. Aí você vai meter um oxímetro ali para saber se ele tem oxigênio suficiente para você respirar. Somente depois disso que a gente pode entrar no equipamento. E aí, como é que você oxigena ele? Botando ventilador e exaustor dentro desse equipamento, trocando o ar dali de dentro. Então, inertizar seria justamente retirar a explosividade, né, para simplificar, dos equipamentos, ok? Esse médico explosímetro. Essa foto aqui é do painel, né? É um operador de caldeira. Ele está aqui enquanto a caldeira está operando, né? E pelo esse desenho aqui, a gente sabe que a caldeira é o quê? Água tubular ou flama tubular? Como é que está essa representação aqui? Lamo tubular. Flama tubular, exatamente. Ou seja, ou fogo tubular, né? Os gases oriundos da queima estão passando por dentro dos tubos. E nas paredes do equipamento tem uma água, tá? Equipamentos, caldeiras pequenas, o projeto economicamente viável é o flama tubular. Quando a caldeira é grande, o projeto é água tubular, é o projeto mais econômico. Então, para pequenas caldeiras, de caldeiras de pequenas dimensões, eu uso sempre o projeto flama tubular, é o mais econômico. E aqui uma série de botões, né? Uma série de controle, está recebendo o sinal de instrumentação dele todo. Ok? O bacana ainda fez uma pose aqui ainda para tirar foto, né? E aqui, gente, aqui ó, é o controle do maçarico. Volto a falar sobre a instrumentação toda, né, interligada tudo com o painel, né? Aqui eu tenho um ventilador jogando ar, né? E ele é alimentado por gás, ok? Então todo esse esquema aqui é de alimentação de gás. E aqui o ventilador, né, jogando para facilitar a queima. Esse motor elétrico aqui é do ventilador. E aí, mais outras partes aqui da instrumentação, né? É o pressostat, controlando a pressão da caldeira. E aqui, né, justamente são as válvulas, né, de alimentação do gás, onde eu tenho um manômetrozinho, né, onde eu controlo a pressão do gás, do maçarico, e em caso de pane, né, essa válvula fecha, não deixa entrar mais gás, ok? Apagando o maçarico. Aqui é o sensor UV, né, é um sensor ultravioleta. Se ele enxerga a luz, significa que o maçarico está aceso. Se ele não enxergar mais luz, é porque o maçarico está apagado e ele manda fechar o gás. Aqui é o medidor de nível, controlador de nível de água da caldeira, tá? Então, se o nível baixar muito, eu tenho um LSLL, né? Então, LS, né? Chave de nível LL muito baixa, low, ela manda também derrubar a caldeira, vai parar tudo, vai apagar o maçarico, vai fechar as válvulas, ok? Então, ele tem uma chave de nível, né? É o LSLL. S de chave, né? L de nível, né? Low, muito baixo, tá? LSHH, chave de nível muito alto. SLLL, chave de nível muito baixo, ok? Isso é parte de instrumentação. Aqui é a pressão do equipamento. A imagem não está muito boa. Vai ver quantos quilos que ela opera aqui, mas tá, a imagem está um pouco ruim.
12, 9, 6. Opera com 5 kg força por centímetro quadrado, mais ou menos, tá? Em torno de 5 kg força por centímetro quadrado. E aqui a parte da instrumentação, que fica independente, tá vendo? Ela lê aqui independente, existe redundância, tem dois aqui para estar lendo essa pressão aqui. Ela vai ter uma pressão alta, se ela ler uma pressão alta, ela derruba a caldeira também. Aí, chegando mais ou menos aquilo que a gente falou, né? Em torno de 5 kg força por centímetro quadrado, tá? Que equivale, né, mais ou menos manométrico, a 14,7 manômetro, quase 15 quilos. Então, 5 vezes 15, 5 vezes 15, tá 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, então vai dar aqui com 2, todos 75 PSI. É o que a gente está lendo aqui, ó. 0, 50, 75 PSI, 100 PSI aqui em cima. Ele vai de 25 e 25, né? Então, e as escalas maiores de 50 e 50, 50, 100, 150, 200, 250. Então, tá aqui, tá a relação aqui correta aqui, tá? Eu estou lendo aqui mais ou menos 75 PSI, que equivale a 5 kg força por centímetro quadrado manômetro, aproximando aí, tá? Aqui, ó, é o prolongamento da chapa da chaminé, dos gases da queima. Portas de inspeção. Normalmente, porta de inspeção de caldeira é assim, ó, ok? A caldeira está forçando a tampa contra a parede do equipamento, ajudar na vedação. Alguns instrumentos a mais, me perdoe a qualidade das fotos. Aqui já está chegando a 160 graus Celsius. Aí a parte traseira dela com a chaminé. E essa caldeira tinha um prontuário de NR3. Ok? Beleza, galera?